Apesar de eu ter demorado um pouquinho pra postar esse vídeo, ele saiu. Essa review é do episódio 4 do reboot de Total Drama Island 2. Caso não tenha visto as outras reviews, acesse o card. Eu deixei uma playlist lá com os vídeos anteriores, então sem desculpa, ok? Indo mais, vamos à análise após a intro. Após a recapitulação do episódio anterior, vemos Bowie conversando com o Raj enquanto o Raj está pescando, o que eu achei um negócio bem bacaninha ver ele pescando, tá? Não sei porquê. Enfim, o Bowie pede desculpas ao Raj por conta dele ter meio que concordado com a trapaça da MK e da Julia no último desafio. Eis que, ironicamente, nesse momento a MK aparece no local vestida de estagiária e diz que vai trapacear de novo. O Bowie mais uma vez concorda com a ideia e o Raj fica mais putaço. Enquanto isso, vemos Caleb treinando suas lindas e fortes pernas e mais uma vez ele vai se aproximando ainda mais da Priya. Agora sem a Millie no jogo para ficar no caminho dele, as coisas estão bem mais fáceis para essa possível nova aliança surgir. Só uma reclamação aqui, tá? A Priya sempre foi mostrada se importando muito com a Millie, não importa a situação. As duas realmente foram de fato apresentadas como amigas com o passar do programa. No entanto, não teve nenhuma despedida delas quando a Millie foi eliminada e a Priya também não teve nenhuma reação com relação a isso até agora, pelo menos. Sabe, isso é algo que me incomoda justamente pelo fato deles terem imposto essa amizade desde o início de forma extremamente positiva até. Então a Priya não ter nenhuma relação a isso é muito esquisito. Você pode até falar que ela não ligou muito por conta do Caleb ou coisa assim, mas não, mesmo assim não faz sentido. Ah, mas ela não gostou da atitude da Millie para com o Damien há 2 episódios atrás. Ok, mas no episódio seguinte, ela mesma aconselhou a Millie e disse que ela vacilou, mas em momento nenhum realmente a Priya ficou com raiva da Millie. O que falar sobre isso? Amnésia, né? Fazer o quê? Drama total. Após isso, vemos Axel treinando e o Reaper chega no local meio do nada, o que faz Axel se assustar e dar um socão nele por reflexo. E meus amigos, esse soco foi um dos socos mais bem dados do Drama Total. Olha, eu sei que muita gente não tá gostando do romance do Reaper com a Axel, eu também não tô gostando muito, no entanto, temos que admitir que as cenas deles são bem engraçadas. Falando nisso, em seguida desse acontecimento, o Reaper literalmente expressa seus sentimentos e a Axel o rejeita de maneira bem tramontina, sabe? Vibe corte rápido. O que também me pegou, na moral, eu não tanquei essas cenas e lógico, o Reaper fica extremamente triste com isso. Só um detalhe, antes do desafio a MK chega para os seus companheiros de equipe e diz que o Chris não falou nada e só disse para os estagiários irem comprar algumas coisas na cidade. Nesse caso, acho curioso isso. Essa ilha, no caso, provavelmente é mais perto de uma civilização que o normal que a gente viu na Ilha de Vingança da Ilha e Só Estrelas, por exemplo. Menos na Ilha de Desafio, já que a ilha era falsa e as duas não são a mesma ilha. Pois é, isso é uma teoria minha. Caso não esteja entendendo o que eu estou me referindo, dá uma olhada no card. Indo para o desafio, dessa vez cada equipe tem uma ponte para atravessar. Eles deverão responder determinadas perguntas e sim, eles terão que avançar pela ponte até chegar ao outro lado. O membro que chegar no outro lado, de uma determinada equipe no caso, vence o desafio para a sua equipe. É meio confuso de início, mas acho que dá pra entender. Ah, e lógico, se eles errarem as perguntas que o Chris vai fazer, bom, eles vão se dar bem mal. No caso, a passarela, ou ponte, chame como preferir, cederia e faria com que quem estivesse na plataforma caísse numa piscina cheia de animais selvagens e assustadores, fazendo com que quem errasse uma das respostas se fudesse bonito. Nesse momento a Emma finalmente fala alguma coisa de relevante na temporada, visto que antes ela estava bem escondida na temporada como um todo. Lógico, não só ela, Bowie, Wayne, Rages e também são outros exemplos de personagens que estão sofrendo do mesmo problema. E a Emma, nesse caso, diz que provavelmente ela tem certa vantagem nesse desafio por, ironicamente, conhecer as pessoas. Ou pelo menos ela acha que conhece as pessoas ao redor dela. Já que as perguntas serão relacionadas aos participantes. Os participantes, antes de entrarem no programa, provavelmente, ou no caso, antes de entrarem nessa segunda temporada, sendo mais claro e específico, eles gravaram alguns vídeos de perguntas escolhendo, sei lá, 2 opções. Ah, tá ligado aqueles vídeos que tem geralmente no TikTok? Ah, você prefere A, ser eletrocutado ou B, comer waffles, tá ligado? Aí a pessoa escolhe um
ou A ou B, enfim. Acho que dá pra entender. E lógico, voltando ao ponto, como a Emma tá sem aliança no jogo, e bom, não foi por falta de oportunidade, mas enfim, lerdice mesmo, a Emma tá muito lerda nessa temporada, a Emma vê essa oportunidade na mão e quer se provar uma jogadora forte para sua equipe. E começamos o desafio e Raj vai primeiro e erra a resposta. E claro, ele se fode todo. Em seguida, o Z vai e responde errado por conta da Emma, que o aconselhou a responder dessa forma, mas enfim, não era dessa forma. Chega a vez do Wayne e ele também erra, e em seguida a Nichelle vai, confia na palavra da Emma, e ela erra a resposta de novo. No caso, a Emma aconselha a resposta errada de novo. E a Emma, né? Cara, não sei vocês, mas isso me cheira em uma possível eliminação do episódio. O que vocês acham? Assim, é só um palpite, né? E claro, todo mundo que errou as respostas se fudeu bonito. Menos a Nichelle. Na hora que ela erra, era pra ela se fuder também como todo mundo que errou, correto? E cair na piscina e, né, enfim, passar por aquele perrengue de sobreviver aos animais selvagens que estão na piscina, certo? Errado! Sabe por que é errado? Porque a Nichelle é perfeita, ela é implacável, ela é foda, ela é imbatível. E ela consegue fazer algumas acrobacias fodas e evitar de cair na piscina. Ela ainda faz uma pose fodona no final das contas e ainda manda uma frase de efeito. Toma essa, Hollywood! Oh my God, ela é foda demais! Na moral, essas coisinhas estão me incomodando bastante, tá? Eu tô começando a acreditar nessas teorias de vocês, que a Nichelle não é a Nichelle, sim uma dublê da Nichelle, porque puta merda. Depois disso, chega a vez da MK, a mesma planeja ser eliminada do desafio pra conseguir as respostas corretas pro resto das perguntas em algum trailer do Chris, ou sei lá. Como ela vai fazer isso? Disfarce de estagiária, né, rapaz? E olha, nesse episódio eu tenho que admitir, a MK mandou bem. Essa questão de se disfarçar como estagiária foi melhor trabalhada dessa vez. Detalhe pro confessionário da Julia, que finalmente tá sozinha no confessionário, em que ela diz: se o cérebro da MK dirigisse um carro, coisa assim, ela namoraria. E olha, vemos alguns indícios bem mais explícitos de um possível casal lésbico. Até o momento, as coisas estão indo por um caminho bem forçado, tá? Vamos ser realistas aqui. Vamos ver se melhora com o tempo. Continuando no desafio, a MK até acerta uma resposta, mas erra outra e em seguida ela acaba sendo eliminada do desafio. E isso faz com que ela inicie o seu plano de trapaça. Enquanto isso, chegou a vez da Axel e a Emma diz pra Axel confiar nela novamente, dizendo que ela é uma pessoa sociável e que conhece todo mundo. Cara, o cheiro da eliminação tá aumentando e começa a vir muito mais forte depois dessas pequenas frases. Isso porque é óbvio que a Axel vai na da Emma e é a resposta, o que faz com que a Emma fique muito mais descredibilizada com a sua equipe. Ah, detalhe, é interessante ver que o Chris cita que sente falta da Scary Girl no jogo, falando aquelas paradas esquisitas gratuitamente, o que, ok, é só um comentário inofensivo do Chris, mas vai saber, né? Vai que ela volta. Após isso, ele ainda se pergunta onde é que tá a MK e nessa hora a Julia e o Bowie dão uma desculpa e fala que a MK teve diarreia, tá ligado? Voltando ao desafio, chega a vez do Reaper responder e olha, ele manda até que bem, tá? Respondeu corretamente 2 perguntas seguidas. É uma pena que na terceira pergunta ele erre, inclusive uma das perguntas em que ele respondeu foi uma da Millie e mais uma vez a Priya não tem nenhuma reação com isso. Triste, parece que a amnésia pega, né? É interessante que o Caleb revela que só namorou uma vez na vida com uma tal de Andrea Willis, no qual eles namoraram com 5 anos de idade. Pô, fala sério. E a Priya se impressiona com isso, dizendo que também nunca namorou, e os dois têm esse momentinho de romance. Quer dizer, a Priya obviamente gosta do Caleb, mas ele... bom, a gente sabe que ele não gosta dela. A questão é, seria bem legal ver o Caleb com o passar do tempo realmente começando a gostar da Priya. Daria muito mais camadas aos personagens, tá? Não só ao personagem do Caleb, mas sim como a Priya também. Tô curtindo essa interação entre os dois. Me surpreendeu bastante. Por falar em Caleb e Priya, os dois acabam impedindo da Emma ir no desafio por conta de suas sugestões totalmente erradas. Eis que a Priya tem a ideia de escolher o contrário das sugestões da Emma, fazendo com que, na vez do Caleb ir no desafio, ele acertasse várias perguntas, chegando quase a vencer o desafio. Só que, né, o Z acaba falando bosta e a Emma acaba ficando chateada com esse fato, fazendo com que ela não quisesse mais ajudar a sua equipe. E o Caleb, por consequência, acaba tentando tomar uma decisão por conta própria e acaba errando a resposta e se fudendo. Nesse meio tempo, a MK volta com as respostas certas anotadas e chega a vez do Bowie. E a MK dá a resposta certa pra ele e, bom,
é interessante ver novamente essa questão da trapaça sendo retratada no confessionário. Enquanto o Raj, que tá vendo por fora ali, comemora que o Bowie não esteja trapaceando ou compactuando com essas trapaças da Julia da MK, o Bowie em seguida, ainda no confessionário, acaba se sentindo muito culpado justamente por fazer totalmente o contrário disso. E olha, eu tô curioso, tá, pra ver o que vai acontecer nessa mini trama. Eis que chegamos na última parte do desafio e o Bowie vai acertando um monte de pergunta por conta da trapaça da MK. E na última ele acaba errando e, bom, de início pode até ser uma cena meio confusa e contraditória, já que a MK estava dando todas as respostas certas, não é? Sim. Mas, apesar disso, a MK acaba revelando no confessionário junto com a Julia, irônico, né, que a intenção era do Bowie errar mesmo essas últimas. Isso pra não levantar desconfiança no Chris. Mas, sinceramente, eu acho que mesmo se ele acertasse tudinho, não ia dar em nada, tá ligado? O Chris, eu acho que só ia aceitar, ele não ia desconfiar. Afinal, o Chris já presenciou participantes bem mais graúdos e bem mais maliciosos, como Duncan, Heather, Alejandro e Scott, então... e só um detalhezinho bem interessante. Eu tenho uma impressão, é só uma impressão, que a Priya meio que é a favorita do Chris no elenco. Não sei porquê. Lógico, o Chris já teve seus favoritos no jogo. Sierra e Toffer designaram esse papel. Mas no caso deles era mais porque tanto a Sierra quanto o Toffer ficavam babando o ovo do Chris no início de suas devidas temporadas. A Priya não babou o ovo do Chris de maneira alguma, em nenhum momento. Pelo contrário, ela sempre fez questão de mostrar que ela não gosta dele. Mas eu não sei porquê, o Chris sempre me parece dar uma certa atenção especial a mais pra ela. Talvez por ela ser a atual campeão, sei lá, mas é só impressão mesmo. E na pergunta decisiva, a Emma encoraja a Emma a ir, mas dessa vez ela encoraja a Emma a ir contra os seus instintos e vencer o desafio para sua equipe. Ela vai e a pergunta que a Emma terá que responder é uma pergunta feita pro Chase. Ironicamente, né? Chris sendo Chris. A Emma certamente conhece o Chase e sabe de fato qual é a resposta certa, mas claro, a Priya insiste para que a Emma vá na direção contrária do seu instinto, né? Então assim, a Emma acaba concordando e vai, né, para a resposta contrária do que ela iria responder e, bom, para variar, ela acaba errando e a equipe Bonda de Gambá vence o desafio. Chegando na cerimônia de eliminação sem muita enrolação, cara, vocês ainda têm dúvidas de quem poderia ser eliminado do episódio? Claro que é a Emma. Cara, é impressionante como essa temporada simplesmente esqueceu de alguns participantes e vai eliminando eles de maneira bem aleatória e bem situacional, não importando o enredo, sabe? E de novo, aquela parada que a gente sempre tá careca de saber. Eliminação com zero empolgação, zero novidade, enfim. Mas claro, antes que o Chris possa encerrar o episódio, a gente tem uma pequena surpresa no final do episódio. O Reaper aparece no alto-falante recitando uma poesia ou um poema pra Axel. Ela que acabou revelando durante o desafio que gosta de coisas assim. Eis que o Reaper recita essa poesia ou poema na frente da Axel e, óbvio, ela fica com vergonha e, bom, do nada a Axel mete um beijão no Reaper e geral fica com nojo. O que eu não sei nem o que falar, só... Nossa. E assim encerramos o episódio. Cara, eu sinceramente não sei o que pensar desse episódio. O número de confessionários da Julia e da MK diminuiu, ainda bem. Ainda tem, mas diminuiu. E eu acho bem melhor assim. As interações entre Caleb e Priya foi uma coisa bacana no episódio. O desafio foi interessante e as trapaças da MK foram utilizadas de maneira mais pensada, mais trabalhada. Além da mini trama que se iniciou agora com o Bowie mentindo pro Raj sobre compactuar ou não com as trapaças da Julia e MK. Além disso, claro, Reaper e Axel geraram cenas engraçadas, mas não necessariamente boas. No entanto, o que me pegou nesse episódio foi o de sempre, a fodice exagerada na Michelle, o esquecimento de personagens como o Z e o Damian, que claramente na primeira temporada é um erro que eles não cometeram. Essa temporada me passa uma sensação de tempo de tela muito tendencioso às vezes, diferente da primeira temporada do reboot. Falando especificamente da Emma, cara, olha, a eliminação dela foi esperada pelas circunstâncias. Foi uma eliminação no estilo bem Ilha dos Desafios, sabe? É o que eu gosto de chamar de eliminação situacional. Ela pode ser uma pessoa que se dá bem com todo mundo, mas se ela vacilar, mesmo que sem querer no desafio, ela é eliminada. Mas assim, eu nem reclamo, sabe? A Emma, assim como alguns outros, estava sendo bem planta até o momento. Sobre a Emma de forma geral, acho que ela podia
ter sido usada de maneira mais impactante, principalmente nos desafios. Só que não, os caras simplesmente acabaram com minhas expectativas com a Emma. Antes eu pensava que ela poderia ser mais independente do Chase, como ela foi na primeira temporada, mas agora tudo nela foi limitado demais e nós vemos que mesmo nessa temporada ela tenha tido pouquíssimas interações com o Chase e mesmo assim ela ainda dependeu dele para ser minimamente interessante. Então, infelizmente, a gente termina vendo a Emma desse jeito. Uma pena, né? Portanto, com tudo isso em mente, minha nota para o episódio é um 6, vai. Acho que supera o episódio anterior, as piadas que tiveram realmente me fizeram rir de maneira espontânea e não precisou usar piada de peido esquisita para isso, tá? Mesmo assim, acho que não teve nenhum episódio até o momento que chegasse no nota 7. Triste. E você, o que achou do episódio? Gostou, não gostou? Comenta aí. Muito obrigado pela audiência e vejo vocês na próxima review, que será o do episódio 5, que inclusive a essa altura já lançou mais alguns episódios, então vamos produzir! Indo mais, não esqueça de fazer aquela mendigagem, no entanto aquela mendigagem necessária, e tchau, até a próxima análise.